Nós vamos dar continuidade à exposição que temos feito na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Convido você para fazermos a leitura e a exposição da palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 3, do verso 8 ao verso 12. Acompanhem na sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 3, do verso 8 ao verso 12. A palavra de Deus nos diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Como é que a gente pode desfrutar de uma vida boa? Eu creio que seja esse o desejo de todas as pessoas. Nós queremos uma vida boa. Queremos alegria, paz. Queremos o sustento que nos é necessário. E eu quero meditar com você nessa noite, então, como que a gente pode alcançar este propósito. Como podemos aproveitar a vida que Deus nos dá para a sua glória. É verdade que nem todos os homens e nem todas as pessoas têm vivido uma vida boa. Existe muita gente que vive hoje uma vida sem desfrutar daquilo que é uma vida para a glória de Deus. Pessoas que estão com o coração vazio, pessoas que estão cheios de problemas em seus relacionamentos pessoais, no seu casamento, na educação dos seus filhos, pessoas que atravessam crises por conta de uma enfermidade ou por uma crise financeira. Há muita gente também que hoje, não só por causa dos problemas, mas tem jogado a sua vida fora. Quantos são aqueles que estão desperdiçando a sua vida nos prazeres, na bebida, nas drogas, na prostituição? Nós vamos encontrar na Bíblia exemplos, e um exemplo nos chama a atenção de alguém que viveu muito tempo jogando a sua vida preciosa fora. Vivendo uma vida puramente para satisfazer os seus próprios prazeres. Uma vida absolutamente na perspectiva humana. Como se diz, o homem sendo ele mesmo a medida de todas as coisas. Este homem foi Salomão. Ele era rei. Rei de Israel, e ele possuía riquezas, ele tinha terras, ele possuía palácios, tinha carros, tinha cavalos, tinha muito ouro, prata, e tinha muitas mulheres bonitas, várias. Ele tinha poder, ele tinha influência, mas até o final da sua vida, já
numa idade bem avançada, Salomão não havia encontrado sentido para o seu coração. Em Eclesiastes capítulo 2, ele diz do verso de número 8 em diante: amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quando desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Perceba aqui que Salomão tentou viver a sua vida ao máximo. Ele fez tudo o que um homem moderno tenta fazer para encontrar propósito e significado. Mas, como a maioria das pessoas, a experiência de Salomão foi frustrante. Porque ele não encontrou significado, ele não conseguiu preencher o vazio da sua alma, no seu trabalho, nas suas realizações, no seu dinheiro, nos seus bens, em suas mulheres. Nada disso foi capaz. Por isso ele chega à conclusão de que tudo é vaidade e correr atrás do vento. A maioria das pessoas hoje estão vivendo uma vida deste modo. Elas estão com um tanque vazio e elas tentam encontrar sentido e propósito para a sua vida, fazendo tudo aquilo que elas desejam. A vida é muito preciosa, a vida é um dom de Deus, e nós fomos criados para encontrar somente nele o sentido para a nossa existência. Nós devemos amar a vida que Deus nos deu, mas também devemos desfrutar da sua graça e da sua bondade a cada instante. Não existe vida boa. Não há real significado quando você resolve viver uma vida longe de Deus. E disse Billy Graham que o diabo sempre está com um barco pronto para levar os homens que querem viver uma vida longe de Deus. Provérbios, no capítulo 14, verso 12, diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Há muita gente achando que está vivendo a sua vida da melhor maneira possível, está tomando as melhores decisões, mas no final, a vida desemboca em frustração, em amargura, em vazio existencial, em culpa, em medo e angústia. Deus concedeu a você uma única vida, e Deus quer que você não jogue esta única vida que você tem fora. Pedro aqui nos oferece nesses 5 versos um conselho prático para todos aqueles que querem aproveitar a sua vida sem nenhuma frustração. Pedro nos ensina como viver a vida para a glória daquele que nos concede o fôlego. Ele nos mostra neste ponto da sua carta a colocarmos a nossa fé em prática.
Ele mostra que cristianismo que não se traduz em transformação, não vale a pena você crer e professar. Ele descreve aqui nesses versos o cristão como sendo aquele que ama a vida e quer viver dias felizes. Ele nos ensina como alcançar este propósito. E para isso, ele nos oferece 4 admoestações básicas para experimentarmos o melhor desta vida. Ele começa no verso de número 8 dizendo: finalmente. Pedro aqui ele não está encerrando a sua carta, mas ele está fazendo um pequeno resumo, uma conclusão do que ele falou sobre como os cristãos devem se relacionar. Como devemos nos relacionar com o Estado, com o patrão, como a esposa deve se relacionar com o marido e como o marido deve se relacionar com a sua esposa. E o resumo e a finalidade desta sessão, Pedro então nos oferece 4 exortações para nós aproveitarmos a vida para a glória de Deus. Em primeiro lugar, ele fala sobre ter uma atitude correta para viver a vida. Em segundo lugar, ele fala sobre ter a resposta certa em situações difíceis. Em terceiro lugar, ele fala sobre qual é o padrão certo para viver a vida. E em quarto e último, sobre a motivação correta para você viver sua vida. Em primeiro lugar, vejamos. Para aproveitar a sua vida, você precisa ter a atitude certa. Pedro nos fala aqui sobre 5 virtudes que constituem a perspectiva correta que devemos ter para vivermos a nossa vida diante de Deus. Em primeiro lugar, ele diz no verso 8: finalmente, sede todos de igual ânimo. O que Pedro está dizendo é: eu e você, para vivermos uma vida que vale a pena, precisamos buscar a harmonia entre as pessoas. A palavra de exortação de Pedro aqui refere-se primeiramente à harmonia daquele que deve viver a sua fé cristã entre os irmãos em Cristo Jesus. A unidade deve ser o objetivo da igreja. Ela é essencial para a saúde espiritual dos nossos relacionamentos e também para o nosso testemunho como igreja para o mundo. Lembremos que Jesus orou pela unidade da igreja. E ele disse em sua oração sacerdotal em João capítulo de número 17, do verso 20 ao verso de número 23, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Veja que a oração de Jesus é por unidade da igreja. Ele quer que eu e você desfrutemos da mesma unidade que Ele tem com o Pai. Ele quer que a sua igreja seja um único corpo. Embora nós somos pessoas individuais e temos nossas características peculiares, a Bíblia diz que em Cristo Jesus existe uma ligação entre nós que é muito maior do que as nossas diferenças, do que as nossas características de personalidade, do que as nossas opiniões políticas, do que os nossos gostos.
Nós estamos unidos em Cristo Jesus e Ele ora por nós para que esta unidade comprada por Ele na cruz do Calvário seja aperfeiçoada a cada dia. Você lê o texto de Atos capítulo 4, verso 32. E naquele texto, Lucas diz de que todos os que creram tinham um só coração e uma só alma. O verso seguinte vai dizer que eles davam testemunho da ressurreição do Senhor e em todos eles havia abundante graça. Eu quero definir melhor então o que é esta unidade que eu e você devemos buscar. Em primeiro lugar, esta unidade significa crer em verdades que são essenciais. Em Atos, capítulo de número 2, verso de número 44, nos diz que todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus como seu Salvador, esses foram batizados e passaram a pertencer à igreja. E o verso de número 44 diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creram em Jesus como seu único Senhor e Salvador, todos eles estavam juntos. Todos aqueles que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo estavam juntos. E eles desfrutavam desta comunhão espiritual que há em Cristo Jesus. Esta comunhão que há em sermos membros uns dos outros. Portanto, unidade está relacionada à nossa fé em Cristo Jesus. Diz Paulo em Efésios capítulo 4, verso 5, que há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. Quando você lê a segunda carta de João, ele diz assim no verso de número 9 ao verso de número 11: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Veja que Pedro aqui diz claramente que não devemos ter comunhão, e não há comunhão com aqueles que não têm a doutrina de Cristo. Nós somos uma geração que não gosta muito de falar sobre doutrina, de estudar sobre doutrina, sobre os nossos catecismos, a nossa confissão. A palavra doutrina aqui significa exatamente ensino. É aquilo que Jesus ensinou para os seus apóstolos e eles lançaram este fundamento da igreja, o fundamento daquilo que é a nossa confissão de fé. Então João está deixando claro que para haver unidade entre nós, e como disse o profeta, se os dois não estiverem de acordo, não poderão andar juntos. Esta unidade começa então com a mesma confessionalidade. Mas Pedro não fala apenas a respeito de doutrinas bíblicas e centrais, de uma confissão que nós precisamos fazer para que haja unidade entre nós. Pedro fala aqui no texto: sede todos de igual ânimo. Essa palavra ânimo significa ter uma mesma mente.
Precisa existir uma disposição de cada um de nós para que haja unidade. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, dizendo que nós devemos ter o mesmo amor, sermos unidos de alma, ter o mesmo sentimento. Jesus disse em João 13, verso 34, 35, que se tivermos amor uns pelos outros, seremos seus discípulos. Portanto, além de nós fazermos uma confissão, nós precisamos também ter uma disposição para caminharmos juntos. Nós podemos resumir tudo isso numa seguinte frase: nas coisas fundamentais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. E em todas as coisas, caridade. Em segundo lugar, Pedro fala sobre não somente sermos de igual ânimo, mas também compadecidos. Essa palavra aqui, ela é bem interessante porque ela significa você ser simpático. E ser simpático significa compartilhar do mesmo sentimento. Ter simpatia pelo meu irmão em Cristo significa ter esse mesmo sentimento que Jesus teve por nós. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, verso 15, que ele se compadeceu de nossas fraquezas. Jesus sentiu as nossas dores e sofrimentos. Portanto, um cristão que é insensível, indiferente, ele não está cultivando esta simpatia que a fé em Cristo nos ensina. Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 26, que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Em terceiro lugar, Pedro fala sobre desenvolvermos uma fraternidade de amigos. E essa palavra, fraternidade, é uma das palavras usadas na Bíblia para falar, para descrever o amor entre dois amigos. É um amor desinteressado, que Paulo vai descrever lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele fala que o verdadeiro amor não procura os seus próprios interesses. É esse tipo de amor que o cristão deve ter. Um amor sem interesse. O que nos une é aquilo que Cristo Jesus fez por nós. E isso deveria ser suficiente para nós nos relacionarmos uns com os outros. O nosso interesse não está como irmãos em Cristo naquilo que você pode me oferecer. Não está no seu status social. Não está na sua influência. Não está no seu dinheiro. Não está naquilo que eu posso me favorecer se eu tiver um relacionamento com você. Eu sei que existem, às vezes, algumas sociedades que são assim. Eu lembro uma vez de um rapaz que ele queria fazer parte de um grupo de pessoas que se reúnem secretamente num determinado lugar e que se cumprimentam secretamente para que os outros não saibam quem eles são, e eles se chamam também de irmãos. E ele disse para mim: eu quero fazer parte desta sociedade secreta, porque eu sei que lá eles se ajudam mutuamente.
O interesse dele de entrar nesse tipo de associação de homens era tão somente receber algum tipo de benefício pessoal. Não é isso que Pedro está dizendo aqui para nós. Pedro está dizendo que a nossa relação um com o outro em Cristo Jesus deve ser uma relação totalmente desprovida de qualquer interesse pessoal. Em quarto lugar, a quarta virtude, Pedro fala: sede misericordiosos, pratique a misericórdia. E essa palavra misericórdia, ela descreve um sentimento que vem das nossas entranhas. Entranhas. Misericórdia é algo que vem lá de dentro de nós. A palavra inclusive significa algo que vem do nosso ventre. No português ela significa ter o coração na miséria do outro. Córdia de cardia, coração. Mas não está falando de um sentimento apenas de dó. Não. A misericórdia aqui descrita por Pedro é a misericórdia que vai ao encontro, que vai socorrer o aflito, o necessitado, o desamparado, aquele que se sente fraco, aquele que está em dúvida. É esse tipo de misericórdia que Deus teve por nós. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 2, do verso 4 ao 6, que Deus teve uma grande misericórdia por nós, rica misericórdia, e Ele nos amou, e nos deu Jesus, e pela graça nós fomos salvos. Nós que estávamos mortos, Ele nos fez ressuscitar, e nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Foi por misericórdia, sem que eu e você tivéssemos nada para oferecer em troca, nenhuma virtude, nenhum mérito. Estávamos mortos espiritualmente, perdidos e condenados pelos nossos pecados, mas Deus foi misericordioso e Ele enviou Jesus para ser o nosso Salvador, e esta graça operou em seu coração e transformou a sua vida. É essa misericórdia que Pedro diz aqui que devemos ter uns pelos outros. Quinto e última virtude da lista, Pedro fala sobre humildade. Sede humildes. Humildade, sem dúvida alguma, é uma das virtudes mais importantes que precisamos cultivar na nossa caminhada cristã. A Bíblia vai descrever Jesus como sendo alguém que tinha um coração humilde, segundo Mateus 11, 29. Essa mesma humildade que Cristo teve, ao ponto dele deixar a glória que ele tinha com o Pai e vir a este mundo se tornando servo e obedecer toda a lei de Deus para morrer na cruz no meu e no seu lugar, recebendo o castigo que os nossos pecados merecem. É esta humildade que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, verso 5, que nós devemos ter. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Humildade. Para a gente aproveitar a vida, diz Pedro, nós precisamos ter a atitude correta no nosso dia a dia. A atitude correta em nossos relacionamentos pessoais. A atitude correta na nossa comunhão como irmãos em Cristo Jesus. Mas Pedro não somente nos exorta dizendo que para aproveitar a vida precisamos ter a atitude correta, mas ele também fala de uma reação adequada quando somos maltratados. Veja o que ele diz aí no verso de número 9. Não pagando mal
por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Vamos pensar primeiro que Pedro aqui está escrevendo para cristãos que estão sendo injustamente acusados de cometerem certos crimes. Havia muitas mentiras, havia muito fake news naquela época debaixo do Império Romano, onde cristãos estavam sendo levados aos tribunais, estavam sendo maltratados, com açoites, muitos deles sendo lançados às feras no Coliseu, para servirem de espetáculo aos romanos, outros sendo dependurados e queimados na fogueira, para iluminar Roma durante a noite. É para este público, para esses crentes, que Pedro diz que eles não devem pagar mal por mal, injúria por injúria. O que Pedro aqui está dizendo é que nós não devemos tomar qualquer iniciativa pessoal de retaliação. Ele está ensinando aqui que o cristão não deve buscar nenhum tipo de vingança. Pedro não está dizendo que o cristão não possa buscar justiça, e para isso usando os meios ordinários estabelecidos por Deus. Mas o que Pedro está ensinando é o que Jesus já havia ensinado no Sermão do Monte, em Mateus capítulo de número 5. Num contexto em que Jesus fala de cristãos sendo perseguidos por causa do seu testemunho. Jesus vai dizer no verso de número 38 ao verso de número 45, em Mateus 5. Ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. O que Pedro está ensinando aqui para aqueles cristãos então que estavam sendo perseguidos por professarem o nome de Jesus, é que os cristãos não devem lançar mão de qualquer tipo de retaliação, de vingança pessoal. Nós devemos sofrer. É isso que Pedro está ensinando. Não devemos pagar o mal que recebemos por mal, a injúria por injúria. Mas ele vai dizer, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Então, ao invés de retaliação, que seria uma disposição natural da maioria das pessoas, que é o nosso impulso do velho homem, Pedro diz, você deve refrear
qualquer impulso, qualquer desejo que você tenha no seu coração, de querer que aquela pessoa sofra o mal que você está sofrendo, causado por ela. Você deve restringir este mal no seu coração. E ao invés disso, você deve substituir, e aqui está o grande desafio para o testemunho cristão, você deve substituir retaliação, você deve substituir vingança pessoal, você deve substituir toda essa reação por uma manifestação graciosa da sua parte para com aquele que lhe maltrata ou que lhe injuria. Pedro fala, bendizei. Bendizendo. Essa palavra bendizendo ou bem dizer, Pedro está falando, você precisa dar uma bênção para essa pessoa. Você deve, como diz Paulo, né? Você deve colocar sobre ela, acumular sobre ela cinza sobre a sua cabeça. Você deve substituir hostilidade por bênção. Bênção aqui significa elogiar, falar bem, abençoar aqueles que lhe perseguem por causa do seu testemunho cristão. Meus irmãos, isso precisa ser muito bem entendido por nós, porque a gente vive hoje numa sociedade totalmente polarizada. E eu tenho visto muitas vezes os cristãos se posicionando de uma forma que eles não estão sabendo dar um bom testemunho de Cristo Jesus. Veja as redes sociais, por exemplo. Às vezes por uma questão de discordância política, às vezes por uma questão de discordância ideológica, às vezes por causa de alguma notícia, você vê às vezes cristãos nas redes sociais, desrespeitando as pessoas, ofendendo, xingando. Não é isso que Pedro aqui está nos ensinando, se você quiser saber viver a sua vida para a glória de Deus. E Pedro nos dá uma razão para agirmos diferentemente do que a maioria das pessoas fazem. A razão que ele nos dá é que nós fomos chamados. Essa é a primeira razão. Fostes chamados. Você foi chamado. E você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para seguir a Jesus. Você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz. Você foi chamado por graça, não por mérito. Você foi chamado, e quando você foi chamado por Jesus, Ele perdoou você de todos os seus pecados. Ao invés dele lhe dar punição, ao invés dele lhe dar castigo que eu e você merecíamos, Ele derramou sobre nós a sua graça. Ele nos perdoou e nos purificou de toda a nossa iniquidade. Então eu tenho que lembrar sempre disso, eu fui chamado. Eu fui chamado. Agora eu sou um discípulo de Cristo. Agora eu não ando mais conforme eu andava antes de conhecer a graça revelada em Jesus. Eu tenho que me lembrar sempre o que Deus fez por mim em Cristo Jesus. É como naquela parábola do credor incompassivo de Mateus 18. E lembra que no contexto da parábola, quem perguntou para Jesus quantas vezes se deve perdoar alguém? Foi o próprio autor dessa carta, o apóstolo Pedro. E Jesus disse para Pedro, não te digo que apenas 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7.
Porque o que Deus fez por você, o perdão que você tem hoje de todos os seus pecados, é infinitamente maior do que as ofensas que as pessoas podem fazer contra você. Faça por elas o que Deus fez por você, por graça em Cristo Jesus. Então o que Pedro está dizendo aqui é que a característica geral na vida de um cristão é o exercício do perdão e da misericórdia. Faça pelo próximo o que Deus fez por você em Cristo Jesus. O cristão sofre, e ele sofre por fazer o bem. Diz Pedro, porque ele sabe que ele tem uma herança. Essa herança ele já havia dito no verso de número 4 do capítulo 1, quando ele disse: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Nós não somos cidadãos deste mundo. A nossa ética não é a ética deste mundo. A nossa ética é a ética do reino de Deus. Exercer misericórdia ao invés de retaliação, que seria o mais óbvio e comum, é uma escolha. É uma escolha de quem compreendeu o Evangelho. Então, se você quer viver a sua vida ao máximo, se você quer aproveitar a vida que Deus te deu para a glória dele, não somente precisamos ter a atitude correta, a resposta certa, mas agora Pedro vai nos dizer em terceiro lugar que precisamos de um padrão que Deus nos deu na sua palavra para aproveitarmos a vida. Veja o que ele diz aí no verso 10 e 11. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Pedro está dizendo, quando ele fala aí, pois, ele vai fazer a citação, né? E ele está colocando agora a Escritura como fundamento do seu argumento. O que ele está dizendo é: a minha exortação segue um padrão, e o meu padrão é da Escritura, é da palavra de Deus. É o próprio Deus que nos ensina como viver a vida. E ele está fazendo aqui a citação baseada no Salmo de número 34, do verso 12 ao verso 14. O cristão é alguém que segue uma descrição, um padrão que orienta a sua vida. Pedro aqui descreve o cristão como sendo aquele que deseja amar a vida e ver dias felizes. Este é o argumento de Pedro do porquê o cristão não deve pagar o mal com o mal, a injúria com injúria. Ele está dizendo que o cristão agora tem um padrão, ele tem a mente de Cristo, e ele então vai procurar renunciar à sua natureza humana caída, o seu velho homem. De que forma fazemos isso? Primeiro, Pedro fala que nós temos que nos abster de toda forma de mal. Ele diz aí, no verso de número 10, sobre refrear a língua do mal, evitar que os nossos lábios falem dolosamente, aparte-se do mal.
O que ele está dizendo é que a nossa boca é um grande problema às vezes na nossa vida. Como disse Jesus em Mateus 12:34, a boca fala do que está cheio o coração. E como diz Tiago na sua carta, se a gente conseguir colocar um freio, e a palavra que Tiago usa lá é aquele mesmo freio que é colocado na boca do cavalo. Se a gente conseguir colocar um freio na nossa boca e controlar os nossos lábios, nós vamos conseguir controlar todos os nossos desejos, nós vamos conseguir controlar todos os nossos impulsos, nós vamos conseguir dirigir a nossa vida com sabedoria. Então, para eu e você aproveitarmos a vida, vivermos dias felizes, sem aborrecimentos, nós precisamos pedir a graça de Deus para guardar a nossa língua, para usá-la com sabedoria. Porque como diz sabiamente Provérbios, quem sabe usar dela bem comerá o seu fruto. Há uma historinha engraçada que diz que certa vez uma mulher na igreja, que era muito conhecida por falar muito, ela era conhecida como sendo a maledicente, a fofoqueira, ouvindo uma pregação, foi tocada e chegou para o pastor depois e falou: pastor, no próximo domingo eu vou na frente, eu vou ao altar, porque eu preciso colocar a minha língua no altar de Deus. E o pastor disse para ela: minha irmã, tua língua é tão grande que eu acho que não tem um altar que caiba o tamanho dela. A nossa língua muitas vezes é um problema. E aqui Pedro está falando de todo tipo de pecado de língua. Difamações, fofoca, conversas inconvenientes, gritarias, palavrões. Pedro diz: se você conseguir refrear a sua língua, controlar a sua língua, usar a sua língua com sabedoria, usar a sua língua para a edificação daqueles que te ouvem, você vai conseguir controlar o seu corpo inteiro. É lógico que o problema não está exatamente na língua, senão a gente cortava ela e resolvia o problema. Mas a língua na mente do hebreu que escreve o nosso irmão Pedro, ela apenas é um sinal visível, um órgão que reflete um problema muito mais agudo que a nossa natureza má e corrupta. Então o que Pedro aqui está nos ensinando é que nós precisamos praticar e exercer todos os dias o arrependimento, se a gente quiser viver dias felizes sobre a terra. Nós precisamos nos arrepender todos os dias, como o Senhor Jesus mesmo nos ensinou. Ele diz que aquele que quer ser o seu discípulo tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. E temos que fazer isso todos os dias, renunciar a nós mesmos. Mas Pedro aqui não fala apenas de renúncia, de arrependimento. Ele fala também no verso de número 11 sobre fazer o que é bom, praticar o que é bom. Ele diz: pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. O argumento aqui de Pedro é que neste mundo hostil que a gente vive, este mundo que nos persegue, neste mundo hostil, não precisamos apenas ter a resposta certa
contra os nossos inimigos, mas precisamos demonstrar pela nossa vida a diferença que o Evangelho fez. Esse é o melhor argumento, mais do que palavras, a maneira como você vive. O cristão é alguém que busca praticar o que é bom. O que é bom, fazer o bem e buscar a paz. Fazer o bem aqui é fazer o que é certo, é fazer o que é correto. E somente fazendo o que é correto você vai ter paz. Perceba que as duas coisas estão intimamente interligadas. Porque não existe paz na mentira. Não tem paz no engano, não existe paz na injustiça. Não tem paz na maledicência. Praticar o que é bom aqui é você fazer o que é correto diante de Deus. E o cristão que quer fazer a coisa do jeito certo, para agradar a Deus, ele faz isso porque ele sabe que a sua vida tem que ser, em última instância, para a glória deste Deus. Veja o que Pedro diz aí no verso 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Aqui a citação do Salmo 34, verso 15 e o 16. E por último, Pedro aqui nos dá então a motivação certa para aproveitarmos a nossa vida todos os dias para a glória de Deus. Por que eu devo fazer o que é certo? O argumento de Pedro é porque tudo que a gente faz diante de Deus, diante da face de Deus. Ele usa a expressão, porque os olhos do Senhor. Isso aqui era uma expressão usada lá no Velho Testamento, e ela significa basicamente duas coisas. Primeiro, Deus está olhando e vigiando o seu povo. O olhar de Deus sobre nós é um olhar gracioso. É aquele olhar de Deus que Ele olha para nós por meio de Cristo Jesus. É aquele olhar do favor de Deus. É aquele rosto de Deus que brilha graciosamente sobre nós. E quando a Bíblia fala que Deus olha pelo seu povo, é que Deus sabe de todas as coisas que eu e você precisamos. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe cada detalhe. E Ele tem um cuidado todo especial com cada um de nós. Por isso o texto fala que os olhos do Senhor repousam, vêm ao encontro dos justos. Os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Este é o olhar gracioso de Deus para a sua igreja, o olhar gracioso de Deus por nós, por causa de Cristo Jesus. Ele ouve o nosso clamor, os seus ouvidos estão abertos, Ele tem toda a atenção cuidadosa, paternal, voltada para cada um de nós, em cada uma de nossas necessidades. Mas também existe um outro olhar de Deus, e esse eu espero que nenhum de nós tenhamos. O texto fala, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Agora Pedro fala aqui de um olhar de Deus, que não é um olhar gracioso, que não é um olhar de bondade nem de misericórdia, mas é um olhar de ira. De ira. Os mais antigos sabem muito bem o que é isso, né? Lembra do pai e da mãe?
Quando você fazia alguma coisa que você não tinha que fazer na casa de alguém, ele não podia falar, só com o olhar. Só com aquele olhar de ira. Olhava para você, você já entendia com o olhar o que o seu pai estava lhe dizendo. Deus olha. O olhar de Deus para o ímpio não é o olhar de favor, não é o olhar de graça. O olhar de Deus para tudo aquilo que o ímpio faz, contra aqueles que praticam o mal, contra aqueles que transgridem a sua lei, a sua palavra, é um olhar de ira, é um olhar de indignação, é um olhar santo, é um olhar justo. Por isso diz, o rosto do Senhor está contra. Não existe favor, não existe misericórdia. O que vai haver sobre a vida do ímpio, daquele que não se arrepende e não abandona os seus pecados, os seus maus caminhos e se volta para Jesus, será a ira de Deus sobre ele, seja quem for. Esta é a motivação que serve para nós como um alerta, como uma advertência. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E Pedro está dizendo, olha, você que é crente, saiba que Deus não tolera. Deus é fogo consumidor, não se esqueça disso. Você foi salvo por Cristo Jesus não para viver sua vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não. Como que a gente aproveita a vida então? Podemos definir aqui de duas formas, de duas maneiras. Uma maneira é você tentar viver sua vida longe de Deus e o diabo está lá com um barquinho pronto e preparado para você viver sua vida longe, bem longe dos caminhos do Senhor. Há muita gente que está vivendo uma vida assim hoje. Está jogando fora a sua vida, desperdiçando ela em pecados, em caminhos tortuosos, em prazeres mundanos, vivendo uma vida hedonista, voltada para si mesmo, imediatista, consumista. Aquela velha frase, o homem sendo a medida de todas as coisas. Estamos amanhã comemorando a independência do nosso país. E quantos homens estão vivendo uma vida assim? Essa autonomia humana. Eu quero viver longe de Deus. Eu não quero saber de Deus. Hoje, aqueles que acompanharam a live, se você não acompanhou, veja lá, está lá. Na página da igreja, está no nosso canal do YouTube, o pastor que está em Portugal, que esteve aqui conosco, o pastor Denilson, falando de como é pregar o evangelho na Europa. Uma cultura, uma sociedade pós-cristã. Que aborto é normal. Em Portugal mesmo, até o 3º mês de vida pode abortar por qualquer razão, por qualquer motivo. E estão querendo ampliar o aborto até para 8 meses. Assassinato. Assassinato. Ele diz que você vai falar com as pessoas são totalmente indiferentes. Elas não querem saber do evangelho, mas elas não querem saber de nada, de nenhuma religião, de nada. Ateísmo, materialismo, racionalismo. E o que Deus faz? Deus manda um coronavírus no mundo inteiro para chacoalhar o homem, para acordar o homem. Como disse C.S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus para acordar os homens que estão dormindo, e mesmo assim muitos homens continuam dormindo, corações duros, não abandonam seus maus caminhos, acham que podem viver a vida sem Deus, sem Jesus, acham que podem ter alegria, prazer, satisfação, sem a graça de Deus.
Essa é uma maneira de viver a vida. E eu digo, as pessoas que vivem assim estão jogando a sua única vida fora, na lata do lixo. Mas há uma outra maneira de você viver sua vida. Sábia. Inteligentemente. E esta maneira é você se voltar para Jesus. O homem foi criado. O homem tem um propósito. E ele só vai encontrar esse sentido e razão em Cristo Jesus. Ele mesmo disse em João capítulo 10, verso 10, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Quem pode te dar sentido para viver é Jesus. Não jogue sua vida fora. Arrependa-se dos seus maus caminhos. E a boa notícia é que se você se arrepender e você reconhecer que você precisa de Jesus, não só para resolver seus problemas, você precisa dele para se reconciliar com Deus, você precisa dele por causa de salvação, você precisa dele porque sem ele nada você pode fazer. Se você fizer isso hoje, o seu coração será transformado e uma operação da graça de Deus vai começar a acontecer na sua vida, e a graça de Deus virá sobre você, e o Espírito Santo trocará o seu coração, que é um coração de pedra, por um coração de carne, e você vai experimentar mudanças na sua vida, mudanças e virtudes que vão brotar no seu coração, por mais duro que ele possa ser. Porque o Espírito Santo é essa dinamite que implode o coração e derrama sobre nós a graça de Deus. Você vai aprender a ter o mesmo ânimo, a ser compadecido, a ter simpatia, a ter fraternidade, a ser misericordioso, a ser humilde, a responder às pessoas quando você for injustiçado, a exercer o arrependimento e andar nos caminhos do Evangelho e fazer tudo isso para a glória de Deus. Nós possamos ouvir o Senhor falar ao nosso coração nessa noite. Você possa sair daqui com uma decisão. Decisão é como é que você quer viver a tua vida. Como você quer viver os teus dias? Você quer viver os teus dias para você mesmo, para o mundo, para os prazeres, para o pecado? Você vai jogar sua vida fora. Saia daqui nessa noite com a decisão de viver sua vida, os melhores dias. E não importa a idade que você tenha. Não importa se você é muito novo. E o muito novo às vezes pensa, não, quero curtir a vida, depois vou pensar sobre Jesus. Pode ser tarde demais. Ou o muito velho, pensar, eu desperdicei minha vida inteira, agora me resta poucos anos para viver. Não importa. Você tem ainda uma história. Você tem dias para viver. Que você vive esses dias para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém?